Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. É uma alegria participar dessa festa dos 13 anos do nosso IBES, grande instituição que colabora no serviço do Anjo Ismael de implantar um mundo da fraternidade entre nós. Esse 13 anos me veio à mente pela primeira vez a carta 13 do tarô. E a carta 13, no caso, é sobre a morte, né? E como nós falarmos da vida, que é o Ibis, na carta que lembra a morte. É porque verdadeiramente a morte não existe, né? Como diz o nosso Chico Xavier, numa das suas abençoadas psicografias, a morte é um grande 1º de abril. Então vamos tratar desse tema, mas na visão, antes de tudo, de Francisco de Assis, né? Francisco, ele apresenta em 1225, nos meses de janeiro e fevereiro, no entorno, onde ele estava acampado, em torno do mosteiro de São Damião, né, o cântico a todas as criaturas. E nesse cântico a todas as criaturas, onde ele estava sofrendo muito quando ele fez essa composição, com os seus olhos que estavam inflamados do tracoma que ele havia pego no Egito em 1219, e também sofria com as chagas que havia recebido no dia 14 de setembro de 1224. Né? Santa Clara, inclusive, fez um pano bordado para os seus olhos, que ele não conseguia ficar diante do brilho da luz do dia, nem da chama da noite, e também fez umas sandálias especiais para os seus pés, já que ele não conseguia pisar por causa dos cravos nos pés, né, que as estigmas haviam provocado. Então, ele ali fez uma composição maravilhosa, letra e música, que é o cântico a todas as criaturas, onde que ele saúda 7 princípios extraordinários da natureza. O primeiro é o Deus maior, altíssimo, onipotente e criador. Depois ele saúda o Sol como a maior representação desse altíssimo entre nós. Depois ele saúda a beleza da lua, né? Como ela é clara, a lua. Depois ele saúda o vento, e ele diz que o ar nos dá sustento. Ele saúda também o elemento água, porque o elemento água ele diz que é algo abençoado, porque é humilde, porque é precioso, porque é casto. Ele saúda também o elemento fogo, que ele diz que é forte, que é vigoroso e que ilumina o dia e a noite. E ele saúda o elemento terra, que ele chama de mãe e irmã, e diz que esse elemento terra produz frutos variados e flores coloridas. Se nós olharmos bem, nós vemos então 7 princípios, né? O Deus transcendente, maior, como o primeiro princípio, onipotente. Depois nós poderíamos imaginar, numa visão de Leonardo da Vinci, né, do homem vitruviano, que é o homem aberto, com as pernas abertas, os braços abertos e a cabeça apontada para o alto, né? Nós podemos colocar ali, nesta representação deste homem primordial, assim poderíamos dizer, esses elementos, né? Então ficaria o Sol como representação divina no coração, no chakra cardíaco, aonde que em Cristo nós vemos o sagrado coração de Jesus, né? A sede do pensar. A sede do pensar está no coração, tanto do bom pensar como do mal pensar, que é o Espírito, que é a imagem do Espírito. Por isso que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e Francisco diz que o Sol é a representação maior de Deus. Depois nós temos a Lua,
que é um reflexo do Sol, que é a parte da cabeça, que é a parte dos pensamentos, né? Existe o pensar frio e calculista e existe o pensar caloroso, generoso, que compartilha. É verdade que só existe o pensar por causa do coração. O pensar nada mais é do que o raciocinar daquilo que vem da profundeza do coração. Por isso a imagem da lua, porque a lua é um reflexo do sol, ela irradia a luz do sol, como a cabeça irradia a luz do coração. Depois Francisco de Assis fala dos famosos 4 elementos da natureza, né? Que é o ar, que ele diz que nos dá sustento, que poderíamos imaginar como a mão esquerda, que irradia o hemisfério direito. O ar, que é o símbolo da intuição, né? Que é o símbolo da mediunidade. Daí a era de Aquários, do pensar, né? A mão direita simboliza a água, né? A água que quer ser transmitida, que quer ser, podemos dizer, vista como o elemento puro e casto, como as nossas ações precisam ser puras e castas. Depois ele fala do elemento fogo, poderíamos imaginar o pé direito, aquele que caminha, aquele que dá o primeiro passo, né? Começar com o pé direito. E depois o elemento terra, a mãe e irmã terra, que produz muitas coisas que poderíamos imaginar como o pé esquerdo. Agora, diante dessa imagem desse homem vitruviano, na visão, podemos dizer assim, franciscana, nós podemos pensar que até agora não nos comportamos assim, com aquela abertura do cântico de São Francisco, daquele em que a segunda morte não provocará dano, não provocará mal. Por que até agora não agimos assim? Porque, como disse Jesus, o nosso pensar ainda é do mal. Por que pensais mal em vossos corações? E ali, o maior pensar negativo que temos no coração é o espírito de grandeza, né? Nós queremos sempre, por nós mesmos, nos achar melhor que os outros. E, pelos outros, queremos que eles nos admirem e veem em nós a grandeza, que somos os maiores, os melhores, etc. O nosso pensar, em termos de lua, em termos de radiação do coração, está extremamente arrogante, né? Nós usamos o pensar não para criar uma farmácia, mas para provocar enfermidades, doenças. Usamos o nosso pensar não para fazer uma boa energia nuclear, em que, através do maquinário, possa realmente favorecer os homens com uma medicina nuclear. Mas nós queremos fazer uma bomba, destruir, usar o nosso pensar para criarmos uma engenharia do mal. A nossa mão direita, ela ainda se movimenta para roubar, para tomar, para explorar o outro. E a nossa mão esquerda, ela quer guardar, ela quer reter, ela quer amontoar, porque ela ainda representa a insegurança do homem, o medo do homem, que ele acha que mais vale o ter do que o ser. O pé direito, quer dizer, a perna direita, o caminhar do homem, é sempre caminhar para caçar, para perseguir, para explorar o outro. E o pé esquerdo, que é aquele que na caminhada fica para trás, esse pé esquerdo não quer produzir coisas boas, mas ele quer viver às custas do outro. Ele quer, podemos viver às expensas do outro, ser sustentado pelo outro num processo de exploração, em vez dele criar o trabalho. O trabalho que ele vai produzir, e produzir ele poderá ser generoso, né? Se nós vermos no homem positivo isso, nós podemos ver que o coração não é para se sentir grande,
e sim para se sentir servo. Eu vim para servir. E com relação ao outro, o coração é para, antes de tudo, ser visto como um amigo, não como alguém que é um poderoso, né? Mas como disse Jesus, né? Ser amigo. Eu não quero ser chamado de Senhor, e sim de amigo, né? O nosso pensar tem que ser um pensar que seja a irradiação de um coração bom, né? Que seja generoso, que possa compartilhar. Que a nossa mão direita, em vez de tomar, a nossa mão direita possa doar, né? Porque é dando que se recebe. Que é a imagem do ar, né? Que é a imagem da água, que em vez de você querer guardar, reter, quer distribuir, né? Quer favorecer a todos. A nossa mão esquerda, a nossa mediunidade, a nossa intuição, que é o ar, que é simbolizada também como vento, né? Que ela seja uma mediunidade que compartilhe, que seja uma intuição que favoreça a humanidade. Que o nosso pé direito, o nosso primeiro impulso no caminhar, que não seja para perseguir, mas que esse impulso seja para o bem, que seja para buscar o outro, para o encontro da paz, ir ao encontro da paz, para unificar. E o pé esquerdo, que simboliza a irmã e mãe terra, que possa ser não para não produzir para viver às custas dos outros, mas que possa ser produção, produzir frutos variados, flores coloridas, é produzir obras do bem, é em benefício de todos, né? Principalmente a obra que leva à transformação do próximo, à transformação à imagem e semelhança de Deus. Como diz a grande síntese do professor Pietro Baldi, né? Que a nossa produção possa ser fruto do trabalho. Esse é o novo mandamento. Eu vos dou um novo mandamento. E esse é o trabalho. Em vez de vivermos às custas dos outros, vamos viver pelo nosso trabalho, criando obras variadas e abençoadas. Esse homem tão cósmico, pintado, cantado, composto por Francisco de Assis, podemos imaginar também as chamadas 5 chagas. Olha como as chagas, os estigmas são importantes, né? Repare que quando houve o fenômeno da cruz de Jesus, em que ele recebeu as 5 chagas, 2 nos pés, outra nas mãos e a do lado, nós vemos que quando ele aparece para os apóstolos, Tomé não estava presente. E Tomé questionou: eu não acredito. Eu só acredito se eu colocar a minha mão ali do lado. Eu só acredito se eu ver a sua chaga nas suas mãos, como está em João, no capítulo 20, versículo 25, né? E é assim, então, que com as portas fechadas, Jesus penetra, aparece para Tomé e diz: Tomé, coloca as suas mãos, sua mão aqui nas minhas chagas, no meu lado, né? E veja que um fantasma não tem carne e ossos como vedes que eu tenho, né? E aí, neste caso, Tomé já ficou profundamente tomado pela presença crística, né, ali diante dele, materializada, que chega a glorificar a Deus, né? Meu Deus, que coisa extraordinária, que obra extraordinária. Por que essa preocupação em mostrar as chagas? Qual o significado disso, né? Com Francisco também, nós temos a presença das chagas, dos estigmas em São Francisco, né? Os estigmas aqui nos seus pés, nas suas mãos e no seu lado. Ele foi também o primeiro estigmatizado na história. Diz Pietro Baldi que foram estigmas por incêndio de amor, porque em Cristo ele foi crucificado pelos soldados romanos. Em Francisco foi num rasgo de amor crístico, né? A palavra chaga quer dizer ferida, quer dizer lesão. O que significam essas marcas no nosso corpo? Repare que são 5 chagas e nós poderíamos imaginar também os chamados 5 sentidos do homem, né? O sentido do tato, o sentido do olfato, o sentido
é, do paladar, da audição, da visão, que é o meio em que nós percebemos o mundo. Será que o homem vitruviano, o homem do futuro, o homem do cântico de São Francisco, aberto para Cristo, essas chagas serão órgãos futuros da humanidade que vão trazer para ele novas percepções, nova maneira de dar e receber dos céus? Há muita coisa realmente para pensarmos. O certo é que na obra de São Francisco de Assis, nas fontes franciscanas do século XIII, houve tanta preocupação, tantos detalhes com relação às chagas, que nós ficamos até assim meio reflexivos com relação a esse tema, porque parece que quer dizer muito mais do que simplesmente uma fotografia daquele serafim que apareceu para Francisco de Assis no Monte Alverne. Parece que tem significado maior, né? Repare que o frade João do Monte Alverne meditava lá nesse monte, no mesmo Monte das Chagas, quando Francisco, já desencarnado, aparece para ele. E ele pergunta bastante sobre as chagas de São Francisco, pergunta se tudo aquilo é verídico e etc., que quer mais informação. Francisco mostra as chagas para ele, e mais ainda, além de mostrar, pede para que João do Monte Alverne colocasse o dedo ali na chaga de suas mãos. No caso, parece que é da mão direita. E aí, no caso, Francisco estendendo as mãos, João do Monte Alverne coloca o dedo e sai imediatamente um odor que toma todo o ambiente dali onde ele meditava. Um perfume maravilhoso, incrível. E também uma fumaça que, diz ele, lembrava um incenso de odor incrível. Fumaça, fogo, era... Então, como nós botamos, né, o vento, né, a fumaça, o ar, simbolizando ali, como nós falamos, a mão de São Francisco. Então, repare que há mais do que isso. A mão irradia determinado perfume, um perfume de incenso. E repare então que tem ideia de cura, porque incenso vem das ervas, as ervas aromáticas, ervas que curam. Nunca podemos esquecer do chamado perfume de Cristo, que o cristão exala, como dizia o nosso Paulo de Tarso. Então temos ainda muito que refletir, quando nós temos também uma passagem que está lá nas quintas considerações dos Fioretes, que um monge que meditava num mosteiro em Roma, ele teve a perda de um dos seus frades amiguinho dele. E ele então se pôs a orar por esse frade que havia desencarnado. E quando ele estava em oração, ele viu que esse frade penava no chamado fogo da expiação. E ele então perde a São Francisco, quando ele escuta um estrondor e vê Francisco e Cristo. E Francisco pede 1, 2, 3 vezes. E, pela terceira vez, o Cristo concede a alma deste irmão para Francisco de Assis. E Francisco de Assis o salva, levando para o paraíso. E, nesse caso, nesse texto dos Fioretes, diz assim: então saiba que pelas virtudes das chagas de São Francisco, nós temos um meio mais fácil de abandonar as nossas penas e entrarmos no paraíso. Por que são as chagas que podem permitir esta cura? Aí olha a imagem do incenso, né, das ervas, do aroma, do perfume, que pode permitir a nossa cura. Porque sim, as chagas, porque as estigmas para fazer esse processo de cura, de transformação, de salvação de uma alma que está penando para ser introduzida na harmonia sistêmica, na harmonia paradisíaca. Há uma outra passagem
em que um frade, isso também está nas quintas considerações sobre os estigmas, lá no Fioretti, né, nos últimos capítulos, que um frade meditava e querendo saber uma das passagens que Francisco de Assis nunca revelou quando esteve aqui entre nós encarnados, mas que ele recebeu do anjo, palavras secretas que o Cristo disse para ele e que ele nunca contou por enquanto que esteve aqui entre nós. E esse frade resolveu então meditar. Sempre ele meditava todo dia nas suas orações sobre o que era isso. E ele queria que Francisco dissesse o que significava aquelas palavras secretas que ele nunca revelou. Depois de 8 anos meditando, ali mais uma vez ele se encontrava em oração, fazendo a sua súplica ardente. Quando o irmão chegou, por ordem do guardião do mosteiro, dizendo que ele tinha um serviço a prestar em benefício do mosteiro, que eles precisavam ir em outro local para prestar esse serviço. E ele, por causa da santa obediência, deixou a sua oração ardente para saber sobre as palavras secretas e resolveu obedecer. E levantou para servir. Isso é muito bonito, né? Fez então aquilo em que ele colocou o seu coração, as suas mãos e os seus pés a serviço da ordem, a serviço do bem. E aí acontece que ele, caminhando, ele viu 2 frades muito sujos de lama que vinham distante, de muito distante. E ele pediu ao seu companheiro: será que nós podemos parar um pouquinho na direção em que nós estamos indo para cuidar desses 2 frades? Eu queria colocá-los perto de uma lareira para eles se aquecerem, para depois lavarmos os pés deles, para que eles possam deixar essa lama. E assim o outro frade concordou, e ele entrou no local em que haviam 8 outros frades ali se aquecendo na lareira. Eles então aqueceram esses 2 frades caminhantes. Depois o meditador, né, inicial das reflexões, resolve lavar os pés do frade mais velho, e por enquanto que o outro lavava os pés do mais novo. E por enquanto que ele lavava os pés do mais velho, ele viu as chagas. Aí ele então exclama: és Cristo ou São Francisco? Aí os outros frades que estavam em torno da lareira levantam para ver aquilo e veem ali a chaga naquele homem que tinha a fisionomia mais velha, né? E ele diz: eu sou São Francisco, eu sou o autor das 3 grandes fraternidades, a dos frades menores, a das damas e daqueles que são da ordem terceira, né? Dos penitentes. E quero dizer que as palavras secretas que tu sempre me pediste, eu posso te revelar agora. É interessante que ali haviam 12 pessoas, né? Os 8 frades, mais os 2 caminhantes, mais os 2 espíritos que apareceram, um representando Cristo e o outro representando Francisco de Assis, né? Então agora nós temos ali também esse número maravilhoso, né, que representa a totalidade. E aí, nesse caso, ele passa a revelar o significado das chagas. E ele diz assim: as palavras secretas do Senhor para mim, que eu nunca revelei na terra, é a seguinte. Ora, quais são? Vamos lá. Como diz o Cristo para ele: como eu, no chamado momento da cruz, em que houve a chamada morte do Cristo, né? A morte em que os homens assim consideraram, ele desce ao purgatório, ele desce às regiões do plano espiritual e resgata a todos que ele encontra no caminho. E ele diz assim: Francisco, sabe o que eu fiz com você? Quando eu te dei os estigmas, as chagas, né, as 5 chagas, foi para que também tu pudesses ser como eu, como fostes em vida, possa ser na morte também. Assim, todo dia que celebrardes a tua morte, né,
que aí nesse caso é o 3 de abril, 3 de outubro, né? A noite de 3 de outubro, que já é considerado no calendário religioso 4 de outubro. Assim, toda vez que se celebrar a sua morte, você possa também descer às regiões inferiores e resgatar a todos que da sua ordem estejam penando. Assim, aqueles da ordem dos frades menores, aqueles que são as damas, as clarissas, né? E aqueles que são da terceira ordem, e mais também todos os teus devotos. Aí entra o nosso caso aqui, que não somos nem da primeira, nem da segunda, nem da terceira ordem, mas somos devotos de São Francisco de Assis, o que constitui a chamada quarta ordem, e são esses que também merecem um amor de São Francisco, e que ele possa, através das 5 chagas, salvar a todos, tirando da região inferior e levando para o paraíso. Reparem então que as chagas aí parece que formam sentidos diferentes, marcas no corpo espiritual também, porque não foram só chagas no corpo físico, mas sim ele, depois da morte, poderia, ou daquilo que a gente chama do estado da morte, poderia curar pessoas, salvar pessoas. Então são marcas, antes de tudo, de ordem espiritual. E qual era o objetivo? Como Cristo salva almas, tirando-as do inferior e levando para o superior, estado superior, assim Francisco semelhantemente poderia fazer a mesma coisa, tirando-as do estado inferior e levando-as para um estado superior. Ora, então nós estamos vendo que as chagas são um processo de salvação, de libertação espiritual. São órgãos novos na estrutura espiritual de um espírito evoluído que dá a condição de captar dos céus e transformar almas para o bem, para a salvação, para a saúde espiritual. Tanto é assim que podemos então, pensando melhor, mais aprofundadamente, verem então que seria uma transformação integral da criatura em imagem e semelhança de Deus, onde o seu coração não terá a ideia de grandeza, mas terá a ideia da humildade, quando no seu coração ele irradiará, antes de tudo, o espírito de serviço, e quer ver através do outro amigos, criar um espírito de amizade, em que o seu pensamento possa criar obras no campo do bem, possa fazer uma estrutura racional voltada para a libertação do próximo, para construções dignas de um filho de Deus. Tudo isso radiado pela interioridade do coração. Então é um pensar caloroso, generoso, que as suas mãos possam realmente gerar obras no campo do bem, não possa querer reter e sim distribuir, né? Que não possa querer ser violenta e sim amorosa, caritativa. Por isso, não saiba a vossa mão esquerda o que fez a direita, em termos de desprendimento, de libertação, de não querer nada em troca, apenas o servir pelo servir. E que os seus pés, o seu caminhar na terra, possa ser caminhar para buscar a paz e também produzindo frutos variados, flores variadas ou obras abençoadas, fruto do seu trabalho. Porque aí nós temos o novo mandamento, que se chama trabalho. Assim nós temos um homem completo, que São Francisco, à semelhança do Cristo, criando na sua estrutura esses novos órgãos do espírito imortal e evoluído, possa nos ajudar na nossa transformação. É tão interessante que diz que Gregório IX, o Papa, que era protetor da ordem franciscana, quando foi o Golino, né, que ele duvidava da chaga do coração, ou a do lado de São Francisco. E São Francisco aparece para ele e pede para ele trazer um frasco
E por enquanto que ele providencia que alguém trouxesse um frasco, né? São Francisco, apanhando desse instrumento, coloca no lado direito e esse frasco começa a ser preenchido de um líquido abençoado, em forma de sangue e de água. À semelhança do Cristo, que, como diz os evangelhos, ele da cruz, pelo lado direito, quando foi lançado, ele derramou sangue e água. Assim também há semelhança em Francisco de Assis. O sangue é a vida, nesse caso é a vida espiritual, a alma do corpo, aquilo que nos dá vida, que nos dá ânimo. Então o Cristo veio para que tivéssemos vida, vida em plenitude, vida em abundância. A mesma coisa é dada a São Francisco, para que ele possa distribuir vida, vida em plenitude, vida em abundância. Mas acontece que para termos essa vida precisamos da água, a água que é casta, a água que purifica, a água que nos limpa. Por isso que dessa chaga saiu sangue e água, o sangue da vida espiritual, a água da purificação espiritual. Assim nós temos então o novo homem que Francisco quer nos transformar, a nova criatura em Cristo, quando nós teremos de forma aberta, seguindo São Francisco de Assis, a semelhança dele, um homem cósmico, um homem divino, aquele que irradia o sol, a lua e os 4 elementos, o ar, a água, o fogo e a terra, mas profundamente, não voltado para si, mas voltado para o outro e voltado para o alto, o Altíssimo, o Onipotente, o Criador, Pai de todos. Eu desejo que essas reflexões possam penetrar no coração dos nossos queridos amigos do IBES e que todos possam guardar a paz e, unidos a Francisco e a Cristo, nos prepararmos para um dia, oxalá, formos também marcados por essa presença desse homem superior em nós mesmos. Muita paz, fique com Deus. Parabéns, IBES. Parabéns.